Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Feiticeiro Escarlate, da coleção Os Heróis Mais Poderosos da Marvel. É a coleção de capa vermelha da Salvat, né? Com essa capa aqui belíssima. Olha que capa bonita dessa edição da Feiticeira Escarlate da coleção de capa vermelha da editora Salvat, né? Essa coleção aqui que realmente foi muito caprichada, né? Foi muito legal de fazer essa coleção aqui. Eu não consegui terminar porque começou a ficar muito caro, mas enquanto eu colecionei, e olha que eu comprei bastante números, né? Bastante exemplares, tanto dessa coleção vermelha quanto da capa preta. Realmente foi uma coleção muito bacana de se fazer. E aqui nós temos aqui, ó, duas histórias, né? Ou pelo menos dois momentos da Feiticeira Escarlate. O primeiro momento é a Irmandade dos Mutantes, escrita pelo Stan Lee e desenhos do Jack Kirby. Depois, a busca pelo Visão do John Byrne, ok? E aí nós temos Vingadores pelo John Byrne, né? A lombada, né? A lombada aqui ela é o número 34. Tá aqui a máscara da feiticeira, né? Pelo menos essa coisa que ela usa aqui no cabelo, identificando que é ela. Ok, perdão, bati aqui. E aqui um braço aqui do Capitão América, né? Que formando aquela lombada. Aqui nós temos, né? A edição dos X-Men número 4, tá? E depois nós temos aqui mais 6 edições aqui dos Vingadores da Costa Oeste, de 47 a 52, ok? E aqui vai ter momentos muito importantes da Feiticeira Escarlate e do Visão também, né? Então, mas vamos dar uma olhada aqui por dentro para vocês saberem, porque nessa edição aqui vai ter um momento em que a Feiticeira Escarlate vai perder os filhos, né? Onde a gente vai descobrir que os filhos da Feiticeira Escarlate, na verdade, nunca existiram e que foram só ilusões criadas por ela mesma. E a gente vai ver isso aqui. É o momento do quadrinho que revela que os filhos da Feiticeira Escarlate realmente não existem. Aqui a capa, né? Nós temos a capa que é do Frank Show, ok? E aí a primeira história, ó, Stan Lee como editor e escritor, né? Jack Kirby nos desenhos, Paul Heyman e Joey Roussos na arte final, ok? E Jack Kirby e George Roussos na arte de capa. A segunda história aqui, A Busca pelo Visão, John Barney nos roteiros e nos desenhos, né? O Mike Michelin e o John Barney, o próprio John Barney na arte final, e as cores são do Bob Sharen, ok? Então vamos dar uma olhadinha aí no quadrinho, mais aqui uma palavra aqui do editor, né? Mais uma arte aqui da feiticeira, muito bonita por sinal. E aí nós temos essa capa aqui, que é do Jack Kirby, né? E essa é a edição 4 dos X-Men, onde nós vamos ter aqui, né? Os X-Men treinando aqui na sala de perigo, né? A sala de perigo, aqui os vários momentos em que eles estão treinando aqui, o Fera treinando, o Homem de Gelo, o Anjo, né? A Jean Grey. E aí nós temos, né? Aqui os primeiros momentos, as primeiras aparições da Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, né? Uma das primeiras aparições dela com a Irmandade de Mutantes, onde nós temos aqui o Groxo, né? O irmão da feiticeira, o Mercúrio, né? E aqui nós temos o Mestre Mental e o líder deles era o Magneto, né? Tá aqui o Magneto que nesse momento aqui ele sequestra, ele rouba um navio de guerra e usa esse navio de guerra então para dominar e para invadir um país da América do Sul chamado Santo Marco, né? E aí o professor Xavier, lendo essa notícia, logo faz uma ligação assim na mente dele, ele liga que isso pode ser coisa do Magneto, né? E da sua Irmandade de Mutantes, e ele então entra em contato mental com o Magneto, eles conversam mentalmente, o país está sendo invadido e o mestre mental usa os seus poderes para iludir a população, fazendo com que ela veja que existe um exército enorme, quando na verdade não existe. Mas o Magneto, então, com a Irmandade de Mutantes, consegue dominar esse país, né? E aí os X-Men chegam lá, conseguem entrar lá no país, e eles começam então a enfrentar a Irmandade de Mutantes ali, né? Cada um enfrentando um adversário ali.
e começa essa luta aí que aconteceu, né, lá nos primórdios dos X-Men e de todos esses personagens aqui que vocês estão vendo, né? E só que no momento aqui, obviamente, que os X-Men acabam derrotando a Irmandade de Mutantes, acabam frustrando esses planos, né? E aqui a gente está vendo o discurso, a gente já viu esse discurso do Magneto de que existe uma raça superior, que o Homo sapiens estava em decadência e que o Homo superior seria o dominante no planeta, enfim. Esse discurso ele já fazia aqui, né, desde os primeiros quadrinhos, e aí a gente vai ver então que mesmo com seu plano que é considerado infalível, os X-Men acabam conseguindo então derrotar e expulsar a Irmandade de Mutantes e o Magneto desse país da América do Sul, que aqui é denominado Santo Marco, ok? E assim são os primeiros momentos, as primeiras aparições da Feiticeira Escarlate, da Wanda, né, nos quadrinhos da Marvel. Aí nós já vamos pular aqui, né, para mais adiante, e aí nós vamos, aqui tem um resumo, né, do que aconteceu até ali, que a Wanda e o Mercúrio, né, que a Feiticeira e o Mercúrio, eles não estavam concordando com esses atos cruéis de Magneto, inclusive na história que a gente vai ver a Wanda discordando de muita coisa que estava acontecendo, que o Magneto estava fazendo. Ela então, junto com o irmão, né, com o Pietro, ela acaba sendo aceita pelo Capitão América, né, na equipe dos Vingadores, junto com o Gavião Arqueiro, se fazendo parte dessa equipe dos Vingadores. É lá na equipe dos Vingadores que ela conhece o Visão, acaba se apaixonando por ele e acaba então se casando com ele, né? E aqui também no resumo conta que o Visão ele acabou sendo raptado, ou pelo menos sendo capturado pelo governo, que estava temendo que o Visão conseguisse descobrir planos e segredos do governo, e o Visão acabou sendo desmontado, desprogramado, né? E quando ele volta a ser montado, se percebe que ele perdeu aqueles traços de humanidade dele, ou seja, ele agora é simplesmente somente um robô, um androide, né, que tem uma programação ali. E Wanda fica extremamente desesperada com isso, né? E tenta então buscar restaurar o seu marido, restaurar o Visão. E aí nós temos aqui eles aqui integrantes dos Vingadores da Costa Oeste, onde o Visão, por sinal, até foi líder, né, dessa equipe. E aí nós temos a Feiticeira aqui pedindo ajuda ao Pantera, ao Hank Pym, só que ninguém dá muita bola para ela, né? Nós temos o Magnum, e o Magnum aqui, para quem não sabe, os traços humanos do Visão, o Visão até o momento que teria sido construído com o corpo do primeiro Tocha Humana, mas teria também sido programado com os traços mentais do Magnum, que era um ser humano, e que era apaixonado pela Wanda, e por isso o Visão também se apaixona pela Wanda e a Wanda por ele, né? Só que agora o Visão está sendo simplesmente só um robô, e o Magnum se recusa a ceder os seus traços mentais para que o Visão seja totalmente recuperado, né? E a Wanda fica com muita raiva dele. E acontece alguns distúrbios entre essa equipe da costa oeste aqui, por exemplo, alguns membros deles estão sofrendo alguns distúrbios, eles têm conflitos entre eles ali, né? E ainda tem esse problema todo aqui, que é o problema da Feiticeira Escarlate com Visão, né? Onde ela tenta de toda maneira restaurar o marido, e uma dessas tentativas ela rouba um jato dos Vingadores e leva o Visão até uma universidade que fica lá no Texas, né? E nessa universidade ela conhece esse homem aqui, né? Esse professor aqui e tal, é o Randômico, né? Jeremias Randômico seria o nome dele. Então ele, com a promessa de que ele conseguiria restaurar o Visão, ela leva o Visão lá, só que a gente já começa a ver que tem uma coisa muito estranha, porque a nave dos Vingadores já foi destruída ali, né? E ela não percebeu, né? O Visão, ela se despede do Visão aqui, só que o Capitão América percebe o sinal de destruição da nave dos Vingadores. O Capitão América está lá em Nova York, na costa leste, né? Ele e a mulher Hulk, então eles saem para tentar descobrir o que foi isso, qual foi o motivo dessa nave ter sido destruída.
juntando mais um elemento aqui à história. E quando a Feiticeira Escarlate então se despede do marido aqui do Visão, né? Você vê que ele está com um visual completamente diferente, todo branco aqui. Ela então acaba sendo capturada por esse randômico, que na verdade não tinha intenção nenhuma de ajudar o Visão ou de recuperar o Visão, mas tinha simplesmente a intenção de capturar a Feiticeira Escarlate, né? Por quê? Porque ele queria e ele quer que a raça mutante, que eles também chamam de Homo superior, né, seja dominante no planeta. Enquanto isso, lá na mansão dos Vingadores da Costa Oeste, os filhos de Wanda, que já estão aqui grandinhos, crescidinhos, eles desaparecem. Olha só, os filhos de Wanda aparecem e desaparecem. A gente vai ver que isso é recorrente, já havia acontecendo há algum tempo. Wanda, os filhos dela estão no lugar, de repente eles não estão mais. E a história prossegue, né, voltando até o início dos tempos da Terra aqui, né? Aqui é o início dos tempos da Terra, onde uma criatura, um ser, né? Um ser estaria se formando lá, uma criatura, e desse ser aí, várias outras criaturas estariam sendo formadas, inclusive os humanos, né? E essa criatura, essa célula, esse ser que toma conta aqui do corpo da Feiticeira Escarlate, ela então que é a criatura que quer dominar todo o planeta, né? Tentando dominar toda a espécie mutante e querendo tornar a espécie mutante a predominante no planeta. Nisso o Capitão América e a Mulher Hulk chegam, né, nessa universidade, há uma janelinha aqui aberta, onde a gente está vendo aqui o irmão do Thanos procurando a sobrinha dele, né? Aqui, e a gente está vendo que isso aqui mais para frente a gente vai ter alguma outra história, mas que não vem o caso aqui, e a sobrinha dele, no caso, é a Nebulosa, né, que a gente vê no cinema. Enfim, foi aberto um parênteses aqui, e voltando à história, a gente também vai ver aqui que tem a mulher do Centelha, né, que é Jim Raymond, né, que é o Centelha, que era o companheiro do primeiro Tocha Humana, né. Então ela também está procurando o marido que desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. A gente viu mais ou menos um pouco dessa história aqui na edição do Príncipe Namor, que também tem um vídeo aqui. A gente viu que houve um rapto lá do marido dela, né? E ela está aqui então pedindo ajuda aos Vingadores para tentar descobrir o que aconteceu com o marido dela. Enfim, e aí nisso tudo, né, o Capitão América acaba encontrando o Visão, vê que nada aconteceu com ele, o Visão também não percebe que está acontecendo nada errado com a esposa, e eles então não conseguem entender que a Feiticeira Escarlate foi capturada. Mas o Capitão América, ele, com seu instinto, ele não acredita no que o randômico está falando com ele e volta à noite. Essas cenas aqui são de uma programação mental que a Feiticeira Escarlate ela está passando, porque ela está vendo tudo o que aconteceu desde o princípio da criação do mundo até o presente momento, porque ela precisa ser reprogramada, né, para que ela acredite, então, que os mutantes são a raça superior e passe a concordar com aquele discurso lá do pai dela, do Magneto, que ela sempre escutou. Okay? E aí nós temos outros momentos aqui que a gente está vendo aqui, o Imortus, né? O Imortus, que mais tarde, para quem conhece os quadrinhos, ele no futuro ele será o Kang, né? Enfim, são coisas que vão acontecer mais lá para frente e que esses quadrinhos lá dos anos 80, né? Principalmente anos 80, eles davam muito essas deixas para próximas aventuras que viriam no futuro, né? E a Feiticeira Escarlate acorda e a gente percebe que ela já está com a mente diferente, ela já está concordando com aquele discurso que o pai dela fazia, né? Aí o Capitão América volta com a Mulher Hulk lá nessa universidade, eles invadem a universidade, procurando a Feiticeira Escarlate ali. Eles acabam encontrando com ela, mas são derrotados por ela, porque ela está extremamente poderosa, né? E ela está considerando todos eles assim inimigos, porque eles não são mutantes. Enquanto isso, aparece mais uma equipe aqui liderada pelo Gavião Arqueiro e pela ARP. Eles estão formando que seria uma nova equipe de Vingadores, só com heróis novos, assim, que a gente nem conhece muito bem. Enfim,
Ele estaria formando essa equipe aqui e eles também perceberam o sinal do jato dos Vingadores que caiu. E eles também estão indo para lá, para aquela mesma universidade, para tentar investigar o que aconteceu. Nisso, o Capitão América e a Mulher Hulk, né, estão caídos aqui entre os destroços, né? O Randômico está extremamente satisfeita com o que a Wanda vem fazendo, porque a programação está dando certo. E é quando, então, essa equipe comandada pelo Gavião Arqueiro vem chegando aqui perto dessa universidade, né? Enquanto o pessoal lá dos Vingadores que tá lá na costa oeste, eles então tentam entender o que estaria acontecendo com a Wanda e com o Visão, porque eles não conseguiram achar. Eles deram uma ronda, deram uma volta, foram em alguns locais e não conseguiram achar. A Tigresa aqui, ela tá passando por uns momentos aqui, assim, de distúrbio, mas essas também são momentos de histórias que vão vir lá para frente. Só em alguma história lá da frente que a gente descobriria por que a Tigresa estaria tão perturbada e sofrendo essas perturbações aqui. E aí o Capitão América e a Mulher Hulk, né? O Capitão América, a gente descobre que o Capitão América estava consciente o tempo todo e que estava fingindo, né, que estava morto, desmaiado. Então ele e a Mulher Hulk, ele chama a Mulher Hulk para continuar a busca pela Wanda, quando ele é atacado pela Mulher Hulk aqui, e a gente percebe então que a Wanda ela está controlando a Mulher Hulk, né? Os Vingadores a comando, né, essa equipe nova de Vingadores ao comando do Gavião Arqueiro, se encontra com Visão, né? E eles então partem para essa faculdade, né? Eles partem para tentar achar a Wanda, porque eles começam a achar estranho porque a Wanda, de onde a Wanda estaria. Então nós temos aqui o Capitão América, né? O Capitão América ele foi realmente capturado aqui. Eles estão tentando fazer a mesma coisa que eles fizeram com a Wanda, com o Capitão América, só que eles não conseguem por conta do soro do super soldado, né? O soro do super soldado não permite isso. E aí os Vingadores, comandados pelo Gavião Arqueiro, chegam à universidade, começa uma luta enorme ali entre eles, né? Uma briga, eles começam então a avançar, a Mulher Hulk enfrenta eles, ou seja, Vingadores contra Vingadores aqui, e existe um desses novos Vingadores comandados pelo Gavião Arqueiro, né? Que ele então descobre onde estaria a fonte que estaria controlando a Wanda e a Mulher Hulk. E ele então entra dentro dessa sala, mesmo avisado de que se ele entrasse ali, ele iria morrer. E ele fala então que isso é ótimo porque o nome dele seria o Senhor Mortal, ou seja, ele já estaria bem familiarizado e habituado com a morte. Então ele entra dentro dessa sala e ao entrar dentro dessa sala aí, ele destrói os equipamentos lá dentro, fazendo com que a Mulher Hulk, né, e a própria Feiticeira Escarlate voltem ao normal, né? Inclusive o Senhor Randômico ele desaparece porque o cara não se chamava Senhor Randômico, ou seja, era essa criatura que estava tomando conta da mente de todos eles, né? E a história e esse momento aqui acaba assim, né? Com as pessoas sendo libertas desse transe mental e aqueles falando que o Senhor Mortal vai voltar à vida daqui a algumas horas, porque o poder dele é exatamente isso. Ele morre, mas ele consegue voltar à vida, né? E aí entra uma parte filosófica aqui do Capitão América, se algum dia essa criatura voltasse e tentasse novamente dominar a humanidade, como seria isso, né? Enfim, e aí a história continua, né? Continua já com aquele negócio do Centelha, né? Do Tocha Humana. Nós temos aqui a mulher do Centelha conversando com os Vingadores, né? A feiticeira fica extremamente irritada porque ela quer ela quer a solução do marido dela e não ficar ali em volta de outro personagem, né? Que é o Centelha ali. Então eles acabam que recordando os momentos aqui, ó, aquele momento que eu te falei falei para vocês sobre o namoro, né, junto com o Centelha, né? E ela conta toda a história ali. Então os Vingadores começam a investigar isso, confirmam com o namoro tudo o que aconteceu, né? Eles têm uma conversa ali. Eles então conversam com a Wanda também, tentando acalmar os ânimos. O Immortus aparece novamente,
deixando dica aí de que para frente algo realmente vai acontecer em relação ao Immortus e a Feiticeira Escarlate, né? E aí nós temos surgir aqui esse outro personagem que seria o Pandemônio, né? O mestre Pandemônio. Então ele vai entrar nessa história aqui, né? E aí nós temos aqui os Vingadores tentando aqui a ver se o seu tocha humana, o primeiro tocha humana, ele estaria ainda enterrado, né, o corpo dele, ou pelo menos aquele corpo artificial dele, ainda estaria enterrado, quando a Feiticeira Escarlate, usando os seus poderes, ela acaba então revivendo o primeiro tocha humana. Então o primeiro tocha humana acaba voltando à vida através dos poderes da Feiticeira Escarlate. Nisso, lá na Mansão dos Vingadores, nos aposentos de Wanda e Visão, chega a Agatha Harkness, né? Ela chega lá para justamente tentar decifrar o sumiço dessas crianças, dos filhos da Feiticeira Escarlate, né? E aí nós temos como eu disse, o Tocha Humana de novo voltando à vida, e essa é uma cena incrível, né? Porque todos achavam que o Visão era feito do corpo do Tocha Humana, mas não pode ser, já que o Tocha Humana está aqui, o Visão não pode ser fruto do corpo do Tocha Humana. Então, de que é feito o Visão, né? Esses mistérios todos vão ser revelados aqui. Então a gente descobre então que o Tocha Humana ele foi enterrado, que o Visão não foi feito a partir do corpo dele, né? Aí nós temos a volta do Homem de Ferro, que estava afastado aqui, né? Então a gente percebe aqui que o Tony Stark volta como Homem de Ferro. Olha que desenho incrível esse desenho do John Byrne, os Vingadores sendo refletidos aqui na máscara de ferro do Homem de Ferro, né? Então o Tony Stark volta aqui sob a desconfiança de todos os outros Vingadores. A Feiticeira, quando chega em casa, encontra com a bruxa, né? com a Agatha. Então todos ficam surpresos também, porque no caso ela teria morrido, mas para quem lê os quadrinhos sabe que ela foi ressuscitada pela própria Feiticeira Escarlate, né? Foi a própria Feiticeira Escarlate que ressuscita a Agatha. As crianças reaparecem ali, né? E aí é revelado para a Wanda de que as crianças são fruto do poder dela, que essas crianças, na verdade, elas não existem de verdade, porque ela e o Visão, elas não poderiam ter um filho juntos, né? Então é revelado para a Wanda também que toda vez que ela se distrai, que ela fica extremamente ocupada ou em alguma missão muito perigosa, ela tira a atenção dos filhos e com isso os filhos desaparecem, né? Ou seja, os filhos realmente são algo fruto da imaginação e do poder da Feiticeira Escarlate. E é nesse momento também que os Vingadores são atacados por esses demônios aqui, e esses demônios estão atacando os Vingadores a mando do Mestre Pandemônio, né? E aí surge essa luta aqui incrível, né, que vocês estão vendo aqui, muita confusão, o Tocha Humana também participa disso, os demônios atacam Wanda e Visão também, o próprio Mestre Pandemônio em pessoa ataca a Wanda e Visão e a Agatha, né, que se defende ali, ela acaba então com seus poderes expulsando o Mestre Pandemônio, só que aí eles acham isso fácil demais, porque ele diz que acabou, que a missão dele foi cumprida. E quando eles vão entender o porquê que ele disse isso, quando eles olham para as crianças, para os filhos de Wanda, eles percebem que os filhos de Wanda desapareceram e os filhos de Wanda são levados para esse mundo aqui que é como se fosse um inferno, né? Um inferno onde o pandemônio estaria. E aí a gente acaba sendo recordado aqui de como foi a história desse mestre pandemônio que sofreu um acidente e que o Mephisto chegou, recuperou o braço dele, mas que tirou a alma dele, e agora ele tentando recuperar a alma, né, ele vai raptar os filhos da Feiticeira Escarlate, porque ele acha que os filhos da Feiticeira Escarlate são parte da alma dele que estariam fragmentadas em 5 partes, né? Então a Wanda fica extremamente irritada com todos porque ela quer o filho dela de volta, né? Só que aí eles são levados para essa dimensão onde estaria esse mestre pandemônio. O Immortus fica completamente irritado com isso porque está atrapalhando os planos dele com relação à Wanda, né? Então os Vingadores são jogados, né, nessa dimensão, que é uma dimensão aí onde o mestre pandemônio está, e eles então são atacados por tudo que há ali em volta, né? E o mestre pandemônio então ataca eles pessoalmente
e na mão, em cada uma das mãos do mestre Pandemônio, está um dos filhos de Wanda, né? O que seria um fragmentos da alma do mestre Pandemônio. Ok? Aí Wanda fica extremamente apavorada, desesperada com isso, mas o pior ainda está por vir, né? Porque enquanto eles acham que os filhos de Wanda, cada um nas mãos do mestre Pandemônio, ele usa essas crianças para atacar, né, os Vingadores, e ataca com muito poder os Vingadores, usando essas crianças aí, né? Só que aí, durante essa luta, né, durante esse confronto dos Vingadores com esses demônios que habitam ali, eles estão perdendo a luta, você vê que eles estão sendo derrotados lá, né? A Agatha está ali em concentração, né? O Tocha Humana busca explicações disso, a Agatha fica explicando a eles o que está acontecendo, mas ela volta a se concentrar, né? Depois que ela explica tudo, ela volta a se concentrar na luta, e lá, nesse lugar que seria o inferno, o Mestre Pandemônio está subjugando todos os Vingadores, ó. Todos os Vingadores estão sendo derrotados, inclusive a Wanda está sendo dominada ali, e é quando chega o Mephisto, né? O Mephisto chega ali, né? E então ele chega, né, nesse momento ali, e ele acaba então derrotando o Mestre Pandemônio. O Mestre Pandemônio, aquele vazio que existia dentro da barriga dele, né, suga ele ali, ele acaba desaparecendo. E é nesse momento aqui que o Mephisto então revela que os filhos de Wanda, na verdade, são fragmentos da essência do Mephisto. Né? Que eles, na verdade, eles realmente não existem, que Wanda, ao conjurar ou a criar essas crianças, ela pega partes, digamos assim, da essência do Mephisto e cria essas duas crianças em uma fase em que o Mephisto teria sido derrotado, mas que estaria se refazendo. E nesse momento de fraqueza do Mephisto, a Wanda pega partes dessa essência do Mephisto e cria os filhos sem perceber que eram partes de Mephisto. E Mephisto agora recupera essa parte, né? Tira essas crianças dela. E Wanda então fica extremamente apavorada, desesperada com isso. Só que aí quando eles voltam para a mansão dos Vingadores, a Agatha, né, a bruxa, o que ela faz? Ela apaga da memória de Wanda a existência dessas crianças. Ela apaga da memória de Wanda a existência desse momento. E é nesse momento aqui que Wanda deixa de saber que ela teve dois filhos, da existência de dois filhos. Obviamente que as consequências disso mais tarde vão ser o quê? Vão ser Vingadores à queda, porque em determinado momento a Wanda ela vai ser lembrada de que ela tinha dois filhos, ela vai se lembrar, ela vai ficar extremamente violenta, perturbada, ela vai matar a Agatha, ela vai matar o Visão, o Gavião Arqueiro, enfim, o Homem-Formiga, o Scott Lang, e vai causar a queda de todos os Vingadores. Além disso, isso também, por conta disso, também vai gerar consequência da dinastia M, que mais tarde também vai ser aquele momento em que ela altera toda a realidade do planeta, né? Deixando o pai dela, o Magneto, como soberano do planeta Terra e os mutantes como sendo a raça dominante. Até que no final ela fala aquelas palavras, chega de mutantes e reduz a população de mutantes a um número muito, muito pequeno, né? Causando todos os problemas que todos nós que lemos quadrinhos aqui sabemos o que aconteceu. Né? Então, realmente, esse quadrinho aqui é um quadrinho importante dentro dessa cronologia dos Vingadores e dentro dessa cronologia da Feiticeira Escarlate e do Visão. E aí nós temos aquela parte incrível aqui que eu adoro, né? Que eu gosto muito, que são as explicações, né? Contando aqui os detalhes, informações sobre a vida da Feiticeira Escarlate e tudo que ela já fez, né? E tudo que ela fez depois dessa história aqui, inclusive, né? Porque eles contam muito mais do que até aqui, eles avançam até os dias atuais que estavam ali nos quadrinhos, inclusive falando sobre as histórias posteriores. Né? Então, realmente, essas edições da Editora Salvati são ótimas para você aprender sobre os personagens. E aí termina essa visão aqui
da Feiticeira Escarlate, da coleção Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, da editora Salvat, tá? Um quadrinho importante dentro da cronologia dos Vingadores, principalmente dentro da cronologia de Wanda, a Feiticeira Escarlate e do Visão, ok? Um grande abraço, obrigado por assistirem e fiquem com Deus.